Olá, mulheres! Olá, pessoal aqui do Elas Fazem! Estamos aqui hoje para mais um episódio muito especial aqui do nosso canal para te colocar em movimento e gerar transformação. Porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer. Anfitriã deste canal, minha parceira leonina maravilhosa, Amanda Medeiros. Oi, gente, eu tava com muita saudade já de gravar. Sim, gente, a Amanda tá num nervosismo, uma expectativa, porque essa mulher é maravilhosa, e a Amanda tem uma história de muito crescimento e muito desenvolvimento com ela. Antes, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Facilite Promotora, uma promotora de crédito aqui da Grande Florianópolis. Vamos começar, Amanda, que eu tô ansiosa. Vamos começar, o fogo acendeu. Tô com fogo aceso aqui agora, gente. Porque eu tô com a minha mestra aqui na minha frente. Linda. Eu tô muito feliz. Gente, Tobias, seja bem-vinda. Obrigada, que energia massa. Coisa boa. Tudo a ver. A gente tá muito feliz. Gente, eu vi esse momento lá atrás. Era 2015. E assim, quando eu te conheci a primeira vez, sabe aquela mulher que, além de inspirar, faz a coisa acontecer, poderosa? Eu lembro, assim, como eu queria ser você. E o aprendizado maior que eu tive é que eu também era. Uhum. Então, é isso que tu faz com as pessoas desde lá. Gente, é uma trajetória incrível. Desde lá, você acende o poder interno. Tens esse poder de acender o fogo. E realmente, para mim, foi muito maravilhoso, porque eu nunca tinha me feito tantas perguntas. Uhum. Porque é um processo de autoconhecimento, é um processo de perguntas. É muito fácil você chegar e ter as respostas prontas. Uhum. Difícil é se fazer perguntas poderosas. E lá eu tive contato, acesso a esse conhecimento que é muito rico. Sim. Muito rico. E eu fico muito feliz, muito feliz. Estamos muito felizes de te ter aqui. Eu tô mais ainda muito agradecida por todas essas palavras que são sempre de ti, vem coisas generosas, né? E tu sempre desse muito valor para a beleza das coisas. A beleza, ela tem uma função. Ela inspira, ela emociona. E tudo que emociona cumpre uma função metodológica. Porque se a gente vai para a base da filosofia, lá atrás mesmo, né? O Aristóteles, ele dizia que nada chega à cabeça que não passe pelo coração. Uhum. Então, tudo aquilo que questiona, que angustia, que faz com que a gente se afete de alguma forma, é capaz de promover transformações. E tu sempre soube fazer isso muito bem desde lá. Tu sabe promover transformações pelo teu sorriso, pela tua forma de se comunicar, pela tua forma de tocar os corações, né? E agora, junto com a Dani, com uma energia que multiplica, porque tem que incendiar mesmo. É um elemento muito importante essa coisa do fogo, né? Porque as velhinhas que chegam pra gente apagadinhas, às vezes nós somos essas velas, né? Mas, eventualmente, quando o nosso fogo tá aceso, como é na proposição aqui do podcast, a gente encosta uma vela e acende. O fogo, ele nunca apaga o nosso quando a gente dá. Ele só multiplica, ele só cresce. Né? Gente, eu tô arrepiada que como essa história ela veio de novo pra gente. Da vela. Essa metáfora da vela, eu tô até emocionada de ouvir de novo, tá? Porque ela vem se repetindo com as convidadas e como é exatamente isso, eu tô arrepiada, tá? Como a luz de uma mulher pode multiplicar a luz das outras mulheres, ela nunca vai apagar a luz da outra. Sempre. Né? Eu tenho um irmão que é falecido e o Júnior era muito sábio, né? E ele dizia, Gorda, me chamava de Gorda, quando a gente atrai escuridão, né, a gente atrai porque a gente está muito iluminado. É uma questão de equilíbrio. Então, se tu estás atraindo algum tipo de escuridão, é para que tu leve aquele fogo que tem em ti, a tua luz, para acender aquela escuridão e não para ser a escuridão também. Então, não te assusta, ele dizia. Saiba que é parte da tua função, iluminar aquele que está apagado. E aí, de fato, é bem isso. Uhum. Nunca vai ser algo que tu vai dividir e vai ficar com menos. Tu sempre vai multiplicar e vai expandir. Ai, gente, eu lembro dela falando sobre a expansão de consciência. Tem muitas coisas que eu aprendi lá atrás que eu não entendia. Uhum. E aí, com o tempo, porque é assim, né? O aprendizado é assim, é aos poucos. E quando chega, realmente há essa expansão de consciência. Uhum. Gente, e eu vou te dizer, eu sou muito grata porque tu imagina
Imagina se eu não tivesse esse acesso a esse conhecimento, essas perguntas. Eu trouxe até meu livro aqui, gente, de 2015. Coisas que eu nunca tinha ouvido, visto. O que é meta? Sim, a gente tem sonhos, mas não é algo concreto. E aí a gente tem esse acesso, tem uma pessoa como você que tem essa abertura, sabe? E a gente se sente muito ligado mesmo. E a gente fica ligada, né? A gente tá ligado, tá junto. E isso é muito maravilhoso. Eu quero que todo mundo possa ter acesso a essa pessoa maravilhosa. A Vanessa Tobias, que é primeira Life Coaching Grupo do Brasil, vencedora e madrinha do prêmio Mulheres que Fazem a Diferença da CIF, CEO e partner do Banco Digital PouPay e fundadora do grupo Vanessa Tobias. Mãe, mulher, esposa e essa mulher incrível que tá aqui com a gente. É um prazer ter você aqui, Vanessa. Obrigada. Como é que tudo começou? Porque, por exemplo, eu tive acesso através de você. Mas como começou esse teu despertar para o autodesenvolvimento, autoconhecimento? Para ser mais, assim, do que honesta... Claro. Queremos eu penso isso. Que tem relação com os meus pais não se darem bem, desde que eu sou criança. E eu não me conformava com aquilo, porque meu pai é extraordinário. Cara sábio, histórias de superação tradicionais do tipo passou fome, mesmo. Minha mãe veio de uma família simples, outra mulher incrível, com um nível de clareza sobre querer para si sempre aquilo que expande, essa coisa de expansão e talvez minha mãe. E eu não conseguia entender porque os dois não estavam bem, sabe? Com tudo, faca e queijo na mão, eu falava, o que tá faltando aqui? E desde pequenininha muito inconformada e muito dolorida com aquilo. Porque quando a gente ama, a gente quer promover o bem, né? Então, parece que desde pequena eu peguei para mim um desejo muito grande de ter recursos para saber como conectar dois lados de coisas boas. E o que impede uma coisa boa de se conectar com outra coisa boa, né? Então, assim, eu comecei a fazer parte de liderança de classe e ir atrás de capitã de time desde sempre. E a jornada do autoconhecimento mesmo, o primeiro curso que eu fiz e tal, já era adulta. Imagina, acho que com uns 21, 22 anos foi que eu fui fazer meu primeiro curso, porque não era cultural. Essa é uma outra coisa interessante, né? Porque a gente acaba sendo reflexo da nossa comunidade. Então, se a gente não tem o hábito de falar de finanças, é difícil que a gente consiga fazer isso acontecer. Não é difícil, mas dá pra fazer. Claro. É difícil, mas dá pra fazer. Mas sozinho é difícil, né? Tu tem que desbravar muito. Então, quando a gente fala de pioneirismo, de começar alguma coisa, a gente fala de arriscar na direção de algo que a gente intui que vai consertar aquilo que tá quebrado dentro da gente. Então, eu sei que eu não passaria nessa vida sem fazer tudo o que eu pudesse para conseguir harmonia e paz dentro da minha casa. Aí que com o tempo eu fui entendendo que assim, né, é uma conquista que eles também têm que querer fazer, que cada um precisa construir a sua jornada. Aí esses dias eu estava em oração conversando com meu irmão e aí ele falou, tu chegaste onde tu querias. Tu tens uma família com harmonia hoje, tu estás entendendo que tu poderias fazer isso contigo e que o que o pai e a mãe, o que qualquer pessoa que a gente torce aí em casa e fala, nossa, eu também queria isso aqui em casa, né? Que cabe a cada um a responsabilidade de trilhar essa jornada instrumental. Porque para todo limo tem sapólio. Entende? É isso, pra todo limo tem sapólio, gente, é isso! Calma, pra todo limo tem sapólio, verdade. E aí é uma questão de... que eu tava comentando contigo antes da gente começar aqui, de a gente descer a escada da perfeição, né? Então, nesses dias eu pensando e conversando com um amigo meu que é todo de Deus, assim, ele falou, a gente tem que assumir a humanidade. Nós somos humanos, então toda a experiência humana, ela vai fazer com que a gente faça enfrentamentos diante do nosso imperfeito. Então faz o seguinte, desce a escada da perfeição como Jesus fez, entendeu? O cara desceu do céu para ser humano. Então a gente não pode pressupor que a gente vai ter todos os instrumentos. E aí eu penso que a nossa responsabilidade com um podcast como esse, por exemplo, é promover debate. Aí quando fala assim, poxa, olha só, né, tinha perguntas boas. A gente tem que ir atrás de locais que nos promovem provocações, questionamentos, porque as respostas residem na gente. É que o volume às vezes está abaixo dessas respostas. Mas na hora em que as ferramentas estão certas e o mestre se propõe ao debate, meu Deus, aí é claro que a expansão vai acontecer e aí o limo vai encontrar o recurso para deixar a gente andar ao invés de patinar, sabe? Como acaba acontecendo. Então, eu acredito que o autoconhecimento chegou para mim como uma missão mesmo. Porque tu pensas, se eu nasci nesse contexto e nasci com esse fogo,
E com essa fé e com essa crença e essa ingenuidade também, porque imagina, quando a gente é criança é muito ingênuo, muito inocente, né? A gente acredita que com 10 anos consegue resolver qualquer coisa, né? E consegue. Consegue. E consegue. Para a sua própria jornada, para a sua própria vida e seu entendimento, e depois permitir que o outro, então, desfrute da liberdade de trilhar a sua vida conforme os seus recursos. Que foi uma outra coisa que eu aprendi. Cada um vai trilhar conforme os seus recursos. E certamente cada um de nós está fazendo o máximo que pode. E é assim que hoje eu olho a experiência dos meus pais, que até melhoraram. Melhoraram. Não, aquela coisa, não dá pra eu fazer assim, pô, vou fazer uma comparação comigo. Não, daí isso aí não dá pra fazer. Porque daí é injusto com eles. Exatamente. Né? E parece que eu tô fazendo tudo melhor e não é bem real. Porque se eu for comparar outras coisas, eu perco de longe dos meus pais. Entendeu? Somos todos reflexos da nossa jornada, né? E a jornada que eles tiveram até te ter como filha, você crescer, foi diferente da sua. Então, hoje eles é um reflexo disso. Sem dúvida, sim, sem dúvida. Então, durante toda essa jornada, o que eu fui aprendendo foi a ter um nível de admiração, de respeito incrível. O que eles fizeram é de 0 a 100, entendeu? Isso é muito difícil. Hoje a gente vai chegar de 100 a 200, porque já tem 100. Mas vai chegar de 0 a 100, igual eles fizeram, né? Lá de Minas Gerais, com todas as dificuldades. Meu pai vendeu fruta, foi engraxate, passou fome mesmo, teve o primeiro par de sapato com 16 anos de idade. Então, você imagina, hoje eu posso ter sapatos. Né? Fala, cara, foi muito longe. Né? 3 filhos formados. E você fala, que massa. E aí eu parei de tirar o foco naquilo que parecia que eu fazia melhor, que desmerecia o processo deles, e comecei a cuidar da minha vida. Que é uma coisa que a gente faz lá no curso. Exatamente. A Não gente é? olha pra nossa vida. Cara, isso é aquela coisa, ó. Quando alguém estiver falando muito sobre a nossa vida, fala, cara, assim, com todo o meu amor, cuida da sua vida. Com todo o meu coração, com carinho, com carinho. Adorei. Uma frase com 4 palavras, né? E é muito cuida da sua vida, né? Então, e a única coisa que a gente pode fazer que está nas nossas mãos é isso aí, né? E de mais a mais, então o processo de autoconhecimento começa quando a gente entende que tudo que acontece em volta vem treinar a gente, vem aprimorar a gente para esse recurso do evoluir, que na minha cabeça é a principal e exclusiva missão das nossas vidas aqui. Crescer, expandir a consciência, melhorar a nossa alma, se desprender das necessidades que não são essenciais, né? E como foi também colaborar para que outras pessoas passassem por esse mesmo processo que o seu, de se transformar de dentro para fora, descascar a sua cebola, né? Se descobrir o que tem dentro e resplandecer para o mundo. São anos, né? Vai fazer 13 anos. Eu comecei, na verdade, em 2008 com isso tudo. Aí a empresa vai fazer 13 anos em 2023, né? Eu penso que é como se fosse uma obrigação nossa, o compartilhar do patrimônio. O Milton Nascimento fala uma coisa mais ou menos assim. Ele fala, olha, a letra que eu escrevo não é minha. À medida que a gente interage, o público me inspira e aí, então, eu sou capaz daquela letra, eu sou capaz daquela canção ali, né? Então, eu sempre entendi que o meu trabalho é parte da minha obrigação. Assim, cara, é o seguinte. Tu aprendesse tudo isso, tu caminhasse, tu trilhasse, agora tu devolve isso, tu tens responsabilidade de fazê-lo, né? Porque é uma sorte, entende? Quando tu pensa que alguém primeiro te dá a oportunidade de trabalho, e nesse trabalho existe uma troca. Porque, assim, nunca é exclusivo do mestre para aquele que está ali. É sempre uma troca. Sempre. Então, estar aqui significa que alguma peça do nosso quebra-cabeças vai entrar no lugar. Provavelmente eu vou dizer alguma coisa que interessa a ti, tu vai dizer alguma coisa que interessa a Amanda, e a Amanda vai dizer alguma coisa que me interessa do ponto de vista do encaixe da nossa jornada, entendesse? E uma outra peça é a peça do encontro geral, que está acima dos pequenos detalhes das trocas que acontecem, né? Então, quando eu pensei, mais pessoas precisam encostar isso, eu pensei, isso aí deve ter relação com, enquanto eu caminhar, encontrar pessoas que estão me esperando com a minha missão cumprida para cumprir a sua. Então, tu não pode parar, tu entende? Cara, isso aí, ó. Gente. Não faz sentido. Eu sempre penso assim, cara, quando a gente tiver um plano, a clareza tem que residir em 60%. E todo mundo espera ser a clareza total, né? O resto é fé. O resto é caminhar. É fé jornada, total. né? Porque daí tu vai falar assim, olha, continua caminhando. Tu vai encontrar exatamente a pessoa que está esperando o teu movimento. E com a palavra certa, tu vai se encontrar na jornada exatamente, se tu tivesse parado, tu não ia encontrar. Então, não dá para ter todo o plano pronto.
Mas eu tenho aquele tipo de fantasia que é... Que antes de nascer eu fiz um plano. Eu acho assim, total. Falar, agora eu fiz um plano. E aí eu tô encontrando as pessoas com quem eu fiz um plano. E aí essas pessoas estão cumprindo algo para a sua jornada e para resgatar. Porque à medida que a gente compartilha, a gente também faz resgates, né? Por isso que eu falei antes da gente começar aqui, poxa, nós encomendamos um material e a pessoa não entregou o material pra gente. Não a pessoa que tinha que produzir. Mas foi entregue à mão de uma pessoa que sumiu com o nosso material, né? E ultimamente eu tenho adquirido uma palavra que não é a certa ainda, mas eu vou usar ela. Que é dureza. Eu penso que a gente tem que assumir uma dureza ao lidar com as coisas que assinalam pra gente que nós estamos falando, mas falando muito baixo. À medida que a gente faz parte do bem, que a gente está posicionado no tabuleiro de xadrez, e a gente se posiciona dizendo, eu sou um bom peão, eu sou uma boa torre, eu sou um bom bispo, a gente precisa se especializar naquela função daquele tabuleiro ali, daquele quadrado que me pertence, mas saber de que lado que eu tô. E quando a gente não movimenta, quando a gente não conta com o que é imponderável, com uma jornada, assim, uma base de fé, a gente está questionando a existência, basicamente, sabe? Então eu penso, não, é claro, deve ter alguma coisa, que eu tô do lado, eu sei de que lado eu tô, tá claro. Eu só preciso começar a falar disso, mas falar disso é fazer disso, né? Eu noto que as grandes metas que eu atingi na minha vida, nem dava tempo de falar sobre elas, porque eu estava caminhando nelas, eu estava fazendo acontecer as coisas. E caminhando nessa jornada, vai encontrar as pessoas que vão ser responsáveis pelos outros 40%. Que vão ser as outras pessoas que vão ter coragem de entender que fazem parte desse tabuleiro e que já assumiram que fazem parte de um dos lados. E na hora em que a gente está muito falando baixo, muito achando que não é suficiente, a gente está dando espaço para a peça do mal avançar. Simples assim. E eu não tô mais disposta. Quando eu falo dureza, deve ser a crise dos 40, entendeu? Não, real, assim, nossa, mas eu tô... sabe, assim, faca na bota. Mas tá certo. Sabe, antes eu falava, não, mas vamos conversar, vamos entender. Vamos dar espaço. Vem cá, olha só, anda pra cá. Pega o meu espaço. Não pega espaço coisa nenhuma. Não. Tem que ter dureza porque a gente já cansou de dar provas de que nós somos boas pessoas. Né? Só que em sendo e em acreditando nisso, tem que ocupar esse espaço. Se apropriar disso. Se apropriar disso. E assumir com tranquilidade aquilo que a gente faz bem dentro da peça que a gente executa dentro desse tabuleiro. Ah, se eu me comunico bem, cara, comunica. Tipo, meu Deus, talento é evidente. Gente! Mas é realíssimo. Realíssimo. Obrigada. Né? E aí tu pensa, cara, se comunica bem, articula bem, encosta corações. Isso tem que ser usado diariamente, né? Eu acho que a nossa cultura, eu sinto, suspeito eu, que quando a gente é criança e de repente o nosso pai acha bonito quem entende de matemática, a gente acaba desviando a nossa peça de quadrado. Querendo fazer uma pós-graduação, uma especialização numa área em que nós nunca vamos atingir nenhum brilho. Entendeu? Eu nunca vou brilhar naquilo. Naquilo que a gente vai brilhar, faz a peça performar mesmo. E eu digo que a minha mãe me pegava pela mãozinha e me levava. Vem cá, tem curso de oratória aqui, vai lá, participa. Tem concurso de desfile ali, vai lá, desfila. Tem teatro lá, vai lá e faz. E ia me empurrando. É isso aí. Eu às vezes não queria, mas como criança eu ia fazendo. E isso, durante a minha fase adolescente, as culpas, os julgamentos, as pessoas, eu me travei. Uhum. E a partir da Amanda, eu comecei a deixar isso vir à tona também. Nossa. Porque ela me aplicou muitos testes, muito acompanhamento, que eu comecei a jornada do autodesenvolvimento. É isso e é isso. A tua mãe já sabia? Essa é uma outra coisa. Mãe, lembra que mãe sempre sabe. Mãe sempre sabe. Cara, se tu não sabe pra quem rezar, reza pra Maria. Mãe é mãe, entendesse? E volta nos pais de novo, né? Mas assim, demais, as mães, elas olham pra gente com a sabedoria da experiência. Elas têm uma jornada, né, de conhecimento, não sempre o técnico, mas elas enxergam. A gente fala, olha só, tu é boa nisso. Faça isso. Se eu tivesse escutado minha mãe antes, entendeu? Talvez eu tivesse mais autoestima pra empreender coisas que agora eu tô... Ai, meu Deus, minha mãe tinha razão. Né? É claro que cada um tem a sua fase para encontrar essas respostas dentro de si e para autorizar essa chegada de você é grande, você dá conta daquilo, né? Mas mãe sempre sabe, cara. E né? também de aprovar a grandeza que os pais têm, a grandeza que eles têm. Muitas vezes eu demorei para me conhecer de verdade porque eu não queria olhar para os meus pais com a grandeza que eles tinham. Porque pai e mãe têm isso, eles são grandes, a gente tem que aceitar isso, o quão eles fizeram por nós. Obrigada, agradecer e seguir a nossa jornada. Não julgar, não culpar, não depositar muita coisa em cima deles, sim, né? Sim, é por aí.
Eu acho que é o ponto, um dos pontapés que fazem a virada de chave, né? Sim. Que cria o movimento. E eu penso que a juventude tem essa função. Porque até ali metade da vida, a gente precisa da juventude para fazer os enfrentamentos. Sim. Né? E aí tirar todas as dúvidas e fazer perguntas e duvidar e aceitar e questionar e não entender. E depois parece que a coisa se acomoda e aí a gente começa a vida. No final de semana, eu fiz a turma 80 do curso presencial. E aí eu falei, agora me aposentei desse método, né? Aí, Mas não vai mais fazer? Acho que vou. Só que assim... Como assim, gente? Não, mas escuta. Turma 80. Faz sentido. Eu acredito. É que eu precisava terminar uma jornada para começar outra, não é recomeçar. Porque eu noto que muitas das escolhas profissionais que eu fui fazendo, elas faziam referência a conseguir coisas que não eram para a minha vida necessariamente. Mas era para essa cura, para essa coisa da família mesmo, sabe? E aí eu falei, não, eu preciso levar isso para mais lugares. A metodologia como eu estou caminhando hoje não vai encostar o número de pessoas que a gente precisa. E aí, quando eu decidi esse ano fazer esse encerramento de ciclo, transformar o grupo numa edutech, e aí agora a gente está numa fase de gravar conteúdo, desenvolver todos os produtos para ter loja, para deixar tudo muito claro, e aí ter a base do instituto, oferecendo aquilo que para mim é um fundamento depois, da questão de tornar isso acessível para quem realmente não tem condições de acessar, né? Aí eu falei, não, tá na hora de fazer o voo real, né? Não sou Vanessa à toa, porque Vanessa é borboleta, né? E eu pensei, não sou Vanessa à toa, pô, tem que voar isso aí. Não dá para ser só a base que se replica para um número X de pessoas. Vamos tentar fazer isso ser maior. E aí o projeto tem a ver com isso. Claro que eu vou continuar fazendo live, porque eu nasci para isso, né? Nasceu para isso? Total. E é uma coisa que eu também preciso fazer para mim, entendeu? Não é uma coisa que eu faço, não. Eu faço por causa da minha jornada, é o que preciso. Mas... eu penso que a gente tem que ter essa capacidade. Cara, a hora que encerrar o ciclo sobre o passado, mira no futuro e começa a voar. Então, a juventude ela tem essa função de dar força e estrutura para enfrentar qualquer que tenha sido o problema. Muitas vezes a gente fala de pai e mãe, do problema ou do acerto. Às vezes o pai nem estava lá, às vezes a mãe nem estava. Às vezes houve um falecimento, às vezes todo tipo de drama e trauma se dá nessa primeira jornada da vida. Mas ali depois, quando a gente está entre os 40 e os 45... a vida começa a ensinar sobre a vida. Sobre a vida. O que eu chamei de dureza. Cara, tem coisa que é fato. Eu não posso mais evitar olhar para as coisas que fazem parte da realidade. Agora eu vou optar qual é o meu lugar no tabuleiro. E aí, então, eu vou fazer a minha jornada conforme os meus talentos, conforme aquilo que eu nasci para fazer. Entende? Muito. E você percebe que as pessoas, quando estão nesse processo, nesse movimento de se conhecer e de se transformar, elas querem a receita muito pronta? Ou elas sofrem para passar pelo processo? Assim, inicialmente, eu penso que a gente sempre curte uma cartomante, né? Porque a gente tem vontade que as respostas assegurem que o passo que a gente vai dar certo ou não, né? Quando eu comecei, eu tinha muita vontade de saber e de dar as respostas. Porque às vezes a gente olha um processo e vê quanto ele é óbvio. Você fala, meu Deus, a pessoa não está enxergando isso? Mas como assim? Alô? Né? E eu comecei a ver que ao dar as respostas, eu estava assumindo uma responsabilidade enorme, cara. Eu lembro que uma vez eu tinha um namorado e meu pai falou assim... Eu falei pro meu pai, terminamos, ele terminou comigo e eu gostava dele ainda. E aí ele quis voltar um tempo depois. E aí eu falei, pai, volto ou não volto? Ele falou, cara, quem vai acordar do lado dele não sou eu. E esse era o ponto, entende? Cara, se tu quer voltar, depois a culpa vai ser minha, ele falou. E eu não quero ter a responsabilidade de assinar numa coisa que quem vai acordar do lado é tu. Aí eu fiquei angustiadíssima, chateadíssima, porque eu queria dividir, repartir a responsabilidade, distensionar, né, as consequências tirar daquela peso, decisão. né? Exatamente. E ali meu pai me ensinou toda a jornada que eu procuro trazer para dentro de sala, porque no começo a gente acredita que a gente quer a resposta. Depois a gente entende o quanto é grandioso, maravilhoso, libertador se dar tempo para encontrar onde é que está o volume para escutar as próprias respostas. Então, assim, no início, a gente vem como reflexo da comunidade, entendeu? Procurando pela resposta fácil. Depois fala, não, pelo amor de Deus, não me fala, deixa eu descobrir. Não me fala nada, deixa que eu descubro. E aí a gente começa a se escutar e começa a ter experimentação. E aí, pela experimentação, a gente observa as consequências das nossas escolhas e começa a se relacionar melhor com a gente. Então, eu penso que, claro, seria muito bom se eventualmente tivessem respostas fáceis, mas tem coisa para as quais a gente tem que ter preparo para saber também. Tem coisa que eu lembro assim,
Meu irmão faleceu e logo eu comecei a namorar, o que foi uma salvação para aquela dor, entendeu? Aí uma pessoa olhou para mim num dos cursos que eu fiz e disse assim: ô Vá, não queria te dizer nada, mas tu sabe que isso aí não é amor, né? Daí eu olhei pra ela e falei: tu não vai tirar isso de mim agora, né? A minha âncora que tá Não aqui, vai fazer isso né? comigo agora, cara. Porque eu preciso disso, bicho. Tu não me diz isso. Porque foi muito duro ela me dizer aquilo numa hora que eu não podia acessar a visão. Eu não tô mais com aquela pessoa. Olha, ela tinha razão. Eu amava ele, óbvio. Eu gostava dele, claro. Imagina, gente. Naquele momento, aquilo era amor pra mim. Senão eu não tava com a pessoa, entendesse? Mas, de repente, pra alguém que tem mais experiência, olha de fora e fala: ih, aquilo ali vai acabar. Sabe? E vai te joga um banho. É igual a de borboleta no casulo. Isso. Aham. Aí tá ali, tá, né? Performando, tá sofrendo aquela transformação pra depois voar. E como é que faz? Claro, Dá e um aí murro no Tem casulo. coisa que é muito... O Juliano, meu outro irmão, ele fala que tem muita coisa yes man. O yes man é quem te motiva para passos que ele não vai dar e que tu não consegue dar ainda. Daí tu vai lá e rompe o casulo fora de hora, daí tu fica sem o trabalho, sem o dinheiro, sem recurso, longe de casa, toma decisões enormes. Tem um livro de um cara que eu sou fã, gente, esse cara é gênio, chama Adam Grant. Todos os livros do Adam Grant são necessários. Ele é um psicólogo super CDF. Então, cada página tem uma pesquisa que traz dados muito interessantes, sabe? Então, dava para fazer assim, tipo, só sobre Adam Grant um tempão de tanta pesquisa massa que o cara fez. E ele fez uma pesquisa dizendo que as empresas mais bem-sucedidas hoje começaram com empresários, empreendedores, que eram antes funcionários. E que se mantiveram funcionários enquanto estavam empreendendo. O yes man fala: pede demissão, arrisca, quebra o teu casulo fora de hora. Daí quando tu vê... E aí ele diz, o que é um choque, porque a gente acha que para começar alguma coisa, a gente tem que terminar com a outra. Exatamente. Não é muito louco isso? É muito louco. Meu Deus. Então, o que a gente precisa fazer? A gente quer empreender? Pega a madrugada. Pega quarto, terceiro turnos, entende? Por quê? Porque mantém a tua segurança, não mexe nessa base segura. Ela é um fundamento, entende? Aí, vai se acostumando com essa transição, e a natureza fala muito disso, né? O Júnior também falava, Vanessa, é Tai Chi Chuan. Só de olhar a gente já fica agoniado, de tão devagar que é, né? É um barulho, acelera. Mas não é real, porque tu vê a natureza, ela tá fazendo um processo. E a gente fica evitando a lógica das coisas, querendo que uma mudança rápida traga grandes respostas, e nunca vem dessa forma, é uma ilusão normalmente. Essa tentativa que o nosso ego tem de encontrar uma solução rápida. Toda vez que tem uma solução rápida batendo na minha porta, eu fico assim, ó. Lá vem. Lá vem a tábua pro buraco. Vou passar por cima, essa tábua vai... Exatamente, a tábua pro buraco. E aí a gente tem que ser mais honesto. A gente tem que procurar por mestres que fazem perguntas. Pessoas que ajudam a gente a pensar, que compartilham seu patrimônio, mas não nos obrigam a ser como ele, né? Doutrina é completamente diferente de debate e de diálogo. E nenhum mestre real está para a doutrina. Todo mestre real está para o debate. E aí tu começa a ler livros e tu debate com aquele mestre ali, né? Tu começa a conhecer de filosofia, tu debate. Pessoas experientes, elas debatem. E compartilham patrimônio. Né? Eu gostei muito desse Yes Man. Yes, man. Adorei também. E como hoje em dia esses gurus aí estão a todo vapor, estimulando as pessoas a fazerem algo que eles nunca fizeram. E essas pessoas vendem, essas pessoas têm seguidores, e essas pessoas estão aí no mercado. Por quê? E é até meio estranho saber como as pessoas vão lá e compram algo de alguém que nunca fez, né? Eu sinto que às vezes a dor é tão grande que a gente finge que não vê que aquilo não é nosso caminho, e por mais um tempo a gente se anestesia. Essa tábua em cima do buraco, às vezes é uma necessidade, tu entendeu? É igual aquele namoro meu ali. Então, putz, será que ela não enxerga que ela tinha que viver o luto dela? Será que ela não... Não, pior que não via mesmo, guria. Que era tudo que eu tinha na minha frente, entende? Pior que eu não via mesmo. Não, era total não, assim. E, então, eu sinto que vai muito da revolução humana individual, da pessoa que oferta também fazer a sua revisão. Porque eu também sinto que essa pessoa não sente isso como algo errado, tu entende? Sim. Sei lá, quando eu era mais nova, uma pessoa com quem eu convivia muito, era um cara muito... Eu novinha mesmo. Muito bonito, muito charmoso. E muito galinha, né? E eu achava aquilo engraçado. Não achava feio. Porque como eu gostava muito dele como pessoa, eu não avaliava que havia uma disfunção sobre a lealdade ou sobre a fidelidade. Então tem coisas que, porque a gente convive, a gente acaba achando normais.
Entende? Então, claro que cada um de nós vai plantando ali conforme... Eu sempre penso que a gente tem salvaguarda até que a ignorância se rompa. Então, até aquela pessoa que eventualmente promove um mal do tipo yes man, se não tem toda a consciência do mal que está causando, eu penso que Deus ainda está dando salvaguarda. Real, sabe? Sim, Como cara? A ingenuidade, a inocente, está tentando vencer na vida. Isso. O problema, cara, é quando tu tens a consciência. A gente está reformando a nossa casa, deve acabar em uns 15 dias com a bênção de Deus, assim. E aí, na primeira reforma, quando começou isso há 2 anos mais ou menos, quando foi a primeira leva, até a gente respirar de novo e fazer a segunda leva da reforma, a nossa casa tem mais ou menos 40 anos. Então, o encanamento ia para um rio atrás da casa, que ia para beira-mar. Então, ali era normal isso antigamente. Era normal. Entendesse? Todas as casas tinham aquilo e tal. Daí, quando a gente foi fazer a reforma, eu falei, vem cá, a primeira pergunta que eu fiz para os empreiteiros. Curiosidade, cadê o esgoto? Ah, não, tá indo pro riozinho, na maior tranquilidade. Ali. Aí eu falei, então é o seguinte, a gente não vai fazer a cozinha nova, a gente não vai fazer gesso elaborado, a gente vai fazer a transição do esgoto pro lugar errado, pro certo. Mas ninguém precisa, Vanessa, ninguém faz. Foi isso, mas não é sobre alguém fazer. Na hora em que a ignorância se rompe, eu sou obrigada a atuar com o meu próprio crescimento. Eu não posso legitimar uma cozinha bonita em cima do esgoto no lugar errado. E não é porque todo mundo faz que eu preciso fazer também. E aí eu penso, cara, como é bom dormir com a cabeça no travesseiro, sabendo que eu troquei aquele esgoto de lugar. Se rompeu a ignorância, né? Então, a gente tem que procurar começar a fazer as coisas conforme os sinais desse rompimento com a ignorância forem aparecendo, entende? Porque se eu continuo vendendo um produto que eu sei que está doutrinando ali, ou que está tirando dessa pessoa a liberdade para fazer escolhas, porque daí a gente é muito sedutor, né? Essa coisa da comunicação, ela tem muita força, né? Aí a gente está acomodando essa pessoa dentro de um sistema que ela não vai dar conta, é claro que essa conta vai vir para nós, né? Espiritualmente ou... A conta chega. Chega e com juros. Entende? Então, assim... Toda vez que eu fiz alguma coisinha que eu fingi que não vi e sabia que estava vendo, chegou com juros. Hoje eu tenho muito mais medo de qualquer coisa nesse sentido. Eu falo, amor, olha, eu quero ver o que eu tenho que enfrentar. Me dizem, ainda sou jovem. Eu vou enfrentar tudo agora. Deixa eu consertar a minha história aqui que eu tô vendo que tá acontecendo, né? Então, assim, eu tava no negócio do pai e da mãe lá em casa. A gente lidou um tempo com vícios, assim, porque meu pai tinha essa questão, né, de ser viciado em jogo e tal. E eu sentia muita raiva de quem jogava com ele. Porque eu dizia, como é que pode? A pessoa abre uma casa de jogo e tem coragem de cobrar. Então, sabe, vou jogar este copo, perdi o copo agora é meu. E na boa, a pessoa vai pra casa com um copo que não é teu. Igual o cara que não me entregou a minha encomenda. Como essa pessoa foi pra casa e continua vivendo? E é por isso que eu digo, olha, antigamente eu tentava acomodar essa lógica de que, de repente, a pessoa... Eu falei, não, cara, é uma opção de vida mesmo. Né? Certamente houve momentos e opções em que essa pessoa teve escolha e podia optar por um lado ou outro. E é por isso que para mim está sendo tão importante saber de que lado que eu tô. Então, cada um vai ter a sua jornada, entende? Cada um vai ter isso aí. Isso aí tá escrito. Não tem. Nessa transição de jornada sua, a Vanessa que iniciou no Life Coaching, a Vanessa que se conheceu, a Vanessa que iniciou seu projeto, que iniciou o instituto que você tem, você mudou bastante ao longo dos anos. Você é uma nova Vanessa? Ou você é uma Vanessa que se melhorou e agora está mais segura do que você já era lá no passado? Ou essa Vanessa se transformou? Outro dia eu sonhei com uma música. Cara, e se a gente sonha com alguma coisa, tipo assim, pega e escreve, entendeu? Aí era aquela música, quem sabe eu ainda sou uma garotinha, sabe? Eu adoro essa música. E eu acordei, sabe música que tu não escuta, mas tu sabe que existe? Então eu falei, cara, aí eu peguei e fui atrás da letra e tal. Essa casa toda da história da reforma, eu morei nela até meus 9 anos. E aí quando eu voltei, agora 30 anos depois... A conversa tá sendo muito profunda entre mim e ela, sabe? Nossa! Porque ela falou, e aí, o que tu fizeste da tua vida? Né? O que a gente se tornou, né, 30 anos depois? Eu penso que eu tô num processo de descascar ainda, sabe? Porque eu sinto que a vida vai colocando muita coisa e a gente vai assumindo muitas responsabilidades, ou até formas mesmo. E aí a gente vai, sei lá, por uma... transição, pelo nascimento de um filho, porque quando eu engravidei do João Ricardo, a minha jornada de descascar foi cada vez mais profunda, assim. Aí com o Valentim foi o final da história, assim. Falar, cara, como é que pode? Eu ia te perguntar isso, falei, a maternidade...
Realmente Então, transforma. Eu penso que eu sou a mesma pessoa com as mesmas virtudes e problemas se transformando em virtudes. É porque eu penso que o traço... Não tem aquela... Como é aquela frase que é... A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. Uhum. Eu penso que eu tô encontrando as doses cada vez mais adequadas das coisas que às vezes me envenenaram na minha própria forma de ser. Entende? Então, é a mesma coisa. Tá ali, a estrutura. Tô olhando de outro jeito, outros tipo, ângulos mesmo agora. jeitinho. Não, porque antes tu dizias que tu te transformava muito com as dores. Sim. Hoje, não mais? Mas continua sem dúvida, sabe? Vou te dizer que eu tive depressão pós-parto, né? Cara, isso existe. E, tipo assim, eu não achava que existia... Eu sabia que estados deprimidos existiam porque eu sou sempre alguém em crise. Eu gosto, sempre curti isso tudo, né? Mas a depressão, a coisa de não ter muita esperança... Eu tava feliz com as crianças e com meu marido, mas eu não tinha vontade. Eu falei, que estranho, a gente que é tão cheia de fogo, sabe? Pois é, uma mulher forte como você... E ainda tinha isso na minha cabeça, de dizer, mas como eu, gente, sabe? E aí, durou um tempo grande. O Valentim tá vai fazer 10 meses agora. Mas eu já tava meio bad durante. Sabe? Já não tinha... Não tava... Assim, não... Era um descascar. Sabe quando você tem que abrir a ferida lá longe? Mas aquela... Tu vais, às vezes, fazer mergulhos e o mar vai estar tão turvo. E a chave do tesouro vai estar lá naquela caverna, que às vezes é um pulmão que tu perde numa dessas, sabe? Porque foi uma coisa muito maluca. Daí, esses dias, eu tava atendendo a Unimed, que eu atendo lá em Itajaí. E uma cliente do Life é médica lá. E aí eu falei, putz, Lari, tu não acredita? Tal, não sei o quê. Pô, esse negócio existe. É a mesma coisa que eu tava falando aqui. Mas o negócio é tão forte que tudo que me restou foi ficar ajoelhada, cara. Porque cada vez que eu levantava, eu caía de joelho de novo. Sabe que foi ali que eu tive a resposta sobre o processo de dor e o que ele tava me ensinando? Porque Deus nunca sacaneia, gente. Ele dá exatamente o necessário para algo muito maior. E eu sabia, só que eu não conseguia entender. Eu falava, mas da onde? Tá tudo muito turvo ainda para entender no início, né? Eu penso que eu nunca tive humildade. E eu rezava deitada. Não de joelhos. Né? Não que a gente se obrigue a ter um contato direto ou com Jesus especificamente, ou com Maria, como eu citei aqui. Eu penso que nós somos livres para ter essa conexão ou para dizer que ela não existe, tá tudo certo. Né? Mas para mim, eu carregava uma noção de que eu tinha que dar conta, de que eu não precisava pedir ajuda. Isso era tudo pelas minhas ações, não era racional. E eu comecei a pensar, gente, eu nunca vou chegar longe se eu não souber pedir ajuda. E naquele momento você precisava pedir ajuda, né? Exatamente. Olha, pra ficar de pé eu tinha que estar ajoelhada. E voltar a essa posição diariamente. Para dizer, olha, tu não vai conseguir nada sozinha. Nada. Esquece. Tu não vai dar conta de processos que não te pertencem. E foi coisas assim, foram coisas muito, muito, muito doloridas. Hoje, a minha sensação é de que eu tô cada dia mais pronta para ser feliz. E sabe? Para desfrutar. Como eu disse ali, a juventude ela tem uma função. E mesmo a dor, ela acaba deixando a gente de joelhos, entende? Isso tem Gente, sabe aquela coisa que fala, meu Deus, como é que eu não enxergava isso? Porque eu sempre me achei simples. Eu sempre me achei gente boa. Eu não achava assim que eu era uma pessoa convencida. Sempre fui espaçosa. Uma coisa, outra. Né? Uma coisa. E até essa coisa de ser espaçosa é uma consequência de tudo que a gente tá conversando aqui. Era a busca, sabe? Por arrumar coisas que, vambora, eu tenho que arrumar. Não quero ver quem eu amo sofrendo. Eu tô vendo aqui, eu sei consertar, então vamos lá, né? Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu ser fominha nisso, porque quanto antes eu cumprir a função, antes eles param de sofrer, né? Mas eu não tinha noção de que a humildade é um traço de felicidade. Porque aí a gente aceita a jornada, porque a gente diz frases muito absurdas, do tipo, eu tenho que aceitar que sou imperfeita. Como se isso não fosse um pressuposto. Isso me assusta hoje. Eu falo, mas como assim? Tu é imperfeita, Vanessa, mas aceite isso como um fato. Essa é a realidade. E se você é imperfeita, tu tens que se modificar. Tu não tem todas as virtudes necessárias para jogar o jogo do tabuleiro todo. Tu pode ser excelente. Ainda assim, rainha, tem rainha. as outras peças que fazem parte do jogo e que estão do teu lado ali para jogar contigo. Exatamente. E o meu processo, eu acho que era tão angustiado que eu queria fazer todas as posições. Eu queria ter segurança de todas as posições. E aí, minha autoestima não dava tempo de ser construída. E aí, eu acabava me cansando daquilo ali e não escolhia as pessoas certas para estarem próximas, entende? E aí, esse é um ponto. Quando a gente tem humildade, a gente escolhe só quem é excelente para estar do nosso lado.
Porque a gente sabe que a gente não sabe fazer. Olha como é estranho entender o conceito. Fala assim, eu não sou macaco, eu sou peixe. Portanto, onde está o melhor macaco para a função do macaco? Entende? Antes eu achava que eu podia ser um macaco peixe. A história do terno torto. O terno torto que a gente ouviu no final de semana, que a gente vai se encaixando no terno torto pra caber e quando vê, o terno tá deixando a gente torta. Isso. E tu vê que, como conceito, ele parece contraditório. Porque humildade parece que é aquela coisa da gente se diminuir. E não, é o contrário. É tu falar assim, eu sou essa pessoa, eu vou ser excelente aqui, mas nisso seja excelente também. Você é dono daquela posição, né? E aí eu sinto que o que foi melhorando em mim, que talvez eu não tivesse na minha base, foi o desejo de ter com o outro algo em comum. Porque daí o outro também pode estar comigo na mesma jornada. Aí eu estou menos fominha. Lado a lado. Entende? Porque você gostaria de sempre estar na frente. E não porque eu queria tirar alguém da frente. Era a angústia mesmo de tentar resolver coisas que não tinha nada a ver. E aí eu falo, não, ajoelha, Vanessa. Entenda qual é a tua limitação. E aí descubra o quanto grande tu és. Porque daí quando tu coloca o teu limite, não virada, é muito... Meu Deus! Quando tu encontra o teu quadrado, você fala, agora eu vou ocupar o quadrado inteiro, mas ele é meu. E aí faz o seguinte, eu ocupo o teu quadrado e vamos jogar esse jogo. Já que a gente sabe de que lado a gente tá e vamos vencer. Eu saio chutando a bola, vou pro gol, seguro, sou goleira, bato escanteio, corro pra fazer o gol também. E aí eu olho pra mim... Cansa. Sim, hoje eu olho pra mim com solidariedade, assim, não tinha noção. Por isso, é uma bênção a ignorância, mas quando ela se rompe, Deus passa a mensagem que a gente precisa para o próximo passo. E isso é com o tempo que se descobre, né? É descascando a sua cebola que você vai descobrindo tudo isso. Tempo e terapia. Terapia é importante. Eu sempre falo. Terapia é importante, gente. Sapo óleo pro limo, quem tem é o técnico. Não tem essa não, sozinho não rola. E por isso também, talvez a questão de, lá no início, você querer ter todas as respostas para todas as pessoas que vinham para tua vida, né? Até nos processos de saber, eu sei a resposta final e não dar essa resposta final pro meu aluno, como que eu faço isso? E deve ter sido um trabalho gigante dentro de você e desse amadurecimento total. Sim, e de segurar o meu desejo de ser alguém que tem respostas. Eu tenho um mestre que já é falecido também, o Valdo Vieira. O Valdo, ele era um grande parceiro do Chico Xavier. E aí, lá pelas tantas, assim como o Jung e o Freud, que também tiveram essa grande paixão, ambos, nos dois casos, eles foram dissidentes em um passo, em um momento. E o Valdo dizia para o Chico assim, Chico, olha, todo mundo pode desenvolver o seu parapsiquismo. A nossa função é educar essa pessoa para que ela veja o que é invisível. Porque na hora em que eu digo para o outro o que eu estou vendo, eu tiro dele a responsabilidade da jornada evolutiva. E aí ele não vai procurar os experimentos para que ele enxergue o invisível, já que ele acha que isso existe. E aí os dois tiveram um rompimento, porque o Chico queria confortar os corações. Né? O Chico queria psicografar, porque ele dizia, não, mas eu tô vendo aqui a resposta. E aí o Valdo falou, não, eu sei que tu tá vendo. Tu tem o teu parapsiquismo avançado, pega esse talento e ensina as pessoas. Daí, nessa dissidência, o Valdo fundou a Conscienciologia, ele tem um livro desse tamanho literal, tem um monte de livros, mas um deles chama-se 700 Experimentos de Conscienciologia. Ele fala, se tu quer aprender, vai lá, estuda. E aí pega é um caminho mais longo, mas ele é menos tabuinha no buraco. Ele é o buraco. Aí a gente assumindo o buraco é que a gente pode começar a colocar terra. Se a gente bota a tabuinha, entendeu? Aquilo ali vai tapando o que a gente tem de vazio e a gente vai seguindo, mas tem alguma coisa estranha, não tô totalmente confiante. E eu chego lá com um vazio gigante. Exato. E tu sabe, às vezes é o inconsciente que sabe que a gente não enfrentou coisas que deveria ter enfrentado, né? Então, essa jornada de não dar as respostas foi uma tirada da minha vaidade, assim. Isso aí, qualquer coisa, menos isso. Já perdesse a tua ignorância, sabe? Mas tu não dá o que tu estás enxergando, porque às vezes não é. Quantas vezes eu enxergo uma coisa que não tem nada a ver, por projeção de quem eu sou e a gente projeta porque quem a também gente tem né? isso, né? Tem a projeção do que você enxerga para aquela situação. Só tem isso, porque de divindade... Só tem isso, né? O outro faz ainda por cima esse exercício, te dá de presente um afeto que reflete quem tu é. Então, se eu tô enxergando alguma coisa no outro, aquilo tem em mim, isso também é da base da filosofia. A gente só vê nos outros a que a gente carrega dentro. Então, se me afetou, vai te estudar. Cuida da sua vida mais uma vez. Cuida da sua vida. É isso, é total. Você tem o teu instituto e no instituto teu irmão trabalha contigo, né? Como foi a criação do teu instituto? São 3 frentes, né? Hoje, o Grupo Vanessa Tobias, que daí é a empresa mesmo, segundo setor, né?
O Instituto aconteceu meses depois do falecimento do Júnior. Nós tínhamos uma meta, que era fazer o mesmo trabalho que a gente faz para os nossos clientes, para as escolas públicas e particulares. Era trabalhar com educação, né? E aí, o Júnior faleceu em agosto, em março a gente abriu o Instituto. Daquele ano, em 2014. Porque ajudou a entender a morte do Júnior, que a gente precisava usar os talentos na direção do que o mundo precisa logo, para fazer valer. Porque o Júnior deixou muito legado, deixou muito conhecimento. Eu falei, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Claro que veio também para acalmar um pouco da dor do processo ali, né? Então, o Instituto, a gente tá na turma 26 agora. Então, a 27, imagina meu número da sorte. Imagina o que não vai ser, né? É o número da sorte dela, 27. Tudo é... Então, a gente atende gratuitamente em Santa Catarina e em Curitiba. Houve 2 turmas lá, com as mesmas metodologias que a gente tem em sala. E a gente atende 7º e 2º anos. Agora, a gente está junto com a questão da EduTech, colocando o Instituto dentro do portal para oferecer para os professores, pais e alunos de qualquer instituição do Brasil acesso a esses conteúdos, mesmo que a gente não esteja lá. Que massa, Que gente. incrível isso, gente. Massa, né? Olha Muito. que trabalho. Que legado, né? É um legado. Cara, é uma coisa assim que tu pega determinadas perguntas, elas são tão simples, mas nunca foram feitas. Aí o aluno, cara, quando passa por isso, né? Tu vê meus sobrinhos, um tem 13 anos e o outro tem 15 anos, 16. Daí tu pensa assim, os meus sobrinhos fizeram meu curso agora? E eles eram, né, na tua época, pequenininhos. Pequenininhos. Eles iam para dar exemplo de uma das ferramentas junto comigo. E tu vê como aquelas perguntas, elas são entendidas profundamente. E aí, as respostas deles, era todo mundo olhando assim, do tipo, meu Deus, apaixonados. E aí, eu sempre imaginei assim, que parte da minha tarefa nessa vida tem relação com o esporte e com a educação. As duas coisas. E o esporte, dentro disso, eu ainda não avancei no Instituto. É uma meta minha para o futuro. Porque o atleta, ele se frustra muito. Ele perde normalmente muito mais do que ganha. Muito difícil alguém que só venceu. Não conheço. Também não. E é o desgaste pra chegar ali e perder, né? Cara, é muito assim... Eu fui atleta a vida toda e reconheço a diferença que isso fez pra mim, pra eu conseguir empreender. E aí, o Instituto pra mim é provavelmente como eu vou caminhar pro resto da minha vida. Pra esse novo começo, eu quero poder dedicar muito da minha energia pra isso, assim. Que é muito massa. Poder fazer alguma coisa que é legítima para pessoas que precisam. E como vai transformar e fazer a diferença na vida delas. Eu vejo por mim, se eu tivesse na minha adolescência, talvez ter alguém me questionado, me ensinado a fazer as perguntas certas, talvez eu pudesse estar muito mais à frente. Não que eu esteja atrasada agora, mas faz toda a diferença. E aquilo que eu penso hoje, né? Se meu pai e minha mãe foram de 0 a 100, eu vou de 100 a 200. E depois meus filhos vão seguir. Entende? É parte do meu quadrado. Eu não vou conseguir ter tempo para executar tudo, mas o tempo que eu vou ter, eu vou executar com o máximo de energia, o que eu puder, e deixar pronto pro 200 virar 300 ou 400. Entende? E quando tu falas ali que é simples, né? Só que o simples é o essencial. E muitas vezes a gente quer o rebuscado, a gente quer o uau. Só que o uau tá no simples. E quando a gente percebe isso, realmente a coisa vira, transforma. Você muda com qualidade, com eficiência. E isso que é o mais massa da vida, gente. Total. O simples é essencial. Quando tu falas também que a natureza é perfeita, eu acredito muito nisso. Porque se tu for ver o transformar de uma árvore, por exemplo... Meu Deus, gente. Uma melancia existe, Amanda. Tu fala assim... Gente, melancia é maravilhoso, né? Ela é enorme, ela nasce da terra e fala... Se isso não choca ninguém... E ela é quase toda água, é líquido dentro dela, é surreal. Gente, aquilo ali é surreal. É surreal. Milagres. Deus é É perfeito. milagre. Deus E é assim, perfeito. se isso não surpreende ninguém, o que vai surpreender, cara? Mas eu acho que não surpreende porque não pensa sobre essa transformação, sobre isso, sabe? Sim. E eu, lá em 2015, quando eu tive acesso a essas perguntas, é exatamente isso. Eu nunca tinha me questionado sobre muitas coisas. Então, tu imagina o quão maravilhoso foi pra mim lá em 2015 ter acesso a isso. Sim, te entendo. Porque eu não pensava sobre isso, entendeu? Porque ainda tava na fase do técnico. Eu venho de formação de direito, então, Sim. né? Aham. Postura. E me transformar em algo simples foi muito maravilhoso pra mim. Porque a gente tem os dois exemplos, né? Que pra mim, na época, era o uau.
do direito, de ter a formação, de estar ali naquele ambiente e do simples. E o simples realmente transforma. Foi isso que me fez ser quem eu sou hoje, sabe? Sim. Engraçado que a gente sempre fez formação, tu fizesse a formação também. Fiz. E aí a gente recebia com frequência ligações perguntando se a nossa certificação era internacional. E aí eu perguntava, olha, eu até posso fazer o certificado em inglês. Tipo... Tu queres? Tu queres? Bora! E esse conhecimento, como a metodologia é nossa, ela é e pertence a qualquer lugar do mundo. Mas me diga uma coisa. O que vai fazer diferença para ti se essa certificação for internacional do ponto de vista do conhecimento, né? E perdi vários clientes assim com essa pergunta, porque verdade, fato. Sim. Porque havia necessidade de um rebuscado que não era a vontade da vivência. E eu nunca quis entregar um certificado para quem não tivesse vontade da vivência. Nunca foi meu desejo. Não acredito em quem trabalha com autodesenvolvimento que não seja apaixonado por isso no seu processo. Não acredito. Então, eu penso, olha, é uma questão de... Não, pode. A metodologia, se tu quiseres aplicar na China, pode. Na Austrália, pode. Qualquer canto do mundo, a metodologia está ali. Mas me diz uma coisa, qual é a função disso mesmo? Só para eu entender qual é essa necessidade. Então, boa parte ficava chateado com essa pergunta, né? Porque é uma pergunta que revela... É o que a tua intenção, né? Uhum. E a gente... Quem nunca? Hashtag. Quem nunca? Quem nunca escolheu um negocinho por causa da Sim, cara da e joga a primeira pedra. aqui. Exatamente, imagina. Óbvio, entende? Mas é um 80-20. Depois que meus filhos nasceram, eu uso a expressão baby card. O baby card é assim. Se eventualmente tu não quer fazer alguma coisa, tu diz que a babá não veio, não tem? Mas é o baby card. Não tem isso, não é real. É tipo, eu sei que é do mal, mas é quem nunca também. Mamães e papais, anotem essa. Se você já usa, Eu sempre aprimora. digo assim, cara, tem que ser 80-20. Não pode ser 20-80. Sabe? Porque a nossa palavra tem muita força. Quem a gente é, o nosso comprometimento, fazer aquilo que a gente... Sabe? Essa essência, essa verdade, a gente está preparado nessa jornada para viver 80% disso. Eu não gosto de usar meus filhos, eu tô usando baby card porque Sim, eu sim. uso o tema que eu uso pra exemplificar, porque a gente sabe, porque, cara, quem tem filho fala, não, é que a babá não veio total em algum dia, né? E às vezes é verdade, de fato. Sim, às vezes é verdade. Né? E a gente espera que nunca seja, né? Mas é isso, assim, eu penso que a gente vai usando muito baby card na vida em coisas que não dá, mas é 80-20. Como a gente é humano, descemos a escada, ajoelhamos o suficiente, beleza, mas se a gente não tá avaliando, olhando o que nós estamos fazendo essas escolhas. É tipo assim, hoje eu fui fazer uma palestra de manhã e eu ganhei umas bolachas muito gostosas, né? E eu tô toda querendo emagrecer, verão chegando, aquelas coisas. E aí, eu olhei pra bolacha e falei... Eu já sei que tu me faz mal. A luta com nós duas É consciente. aqui. Eu já conheço as tuas consequências. Te juro, eu no carro, sozinha, olhando pras bolachas e conversando. Eu falei... Mas tu sempre vence, né? É uma coisa... Cara, a bolacha vence com uma frequência na minha vida. Depois, eu não tô mais tão ignorante quanto eu já fui. Antes eu comia sem perceber. O baby card fazia mais presença, entende? Hoje já comecei a dar uma discutida. Hoje a gente já pergunta, a gente já dá. Eu comecei a conversar, tipo, mesmo. Assim, faz umas 2 semanas que eu comecei Acredito. com esse papo. Porque eu falei, Vanessa, começa a conversar com isso aí, bicho. Me diz por que uma bolacha vence. Só me explica esse caso. Alguém tão pequeno. É muito maluco que um pudim de leite condensado, Ai. que é uma delícia, te tira outros prazeres muito maiores, né? E aí eu tô assim, comecei a conversar com isso mesmo pra tentar ver se eu tiro alguma informação daquilo, desse meu mundo paralelo que eu tenho. Então, assim, se eu chamo essa coisa do certificado chique de Snows Flowers, né? Se esses Snows Flowers ainda é uma necessidade, não tem problema, cara. Mas vamos pra jornada do detox. É igual ir pro contador das nossas empresas hoje. Então, quem é empresário, vê se isso já aconteceu. É muito difícil que a gente tenha tudo na ponta dos lápis quando a gente está começando. Né? A não ser que a gente tenha assim, uma família muito organizada, um jeito muito matemático. Quando a gente vê, a gente não deu uma nota. Quando a gente vê, a gente não fez tudo certo. Fecha a contabilidade com o ajuste matemático que o cara sabe fazer e é isso aí, né? Faz mais ou menos uns 3 anos e meio, eu tive uma reunião com um pouquinho menos, uma reunião com os nossos contadores. São nossos contadores desde o início da empresa. Eu falei, olha, daqui para frente, absolutamente 100%. Saiu R$1, a nota de R$1. Entrou R$1, a nota de R$1. Tudo, cada centavo. Não quero saber. Eu quero fazer tudo dentro do certo. Aí disseram, vá, tu vais ter dificuldade porque tu não guarda as notinhas pequenas. Tu não faz essas coisas. Quando vê, falta lá o 80 centavos, falta lá o R$200.
Eu falei, eu sei, mas me diz quanto tempo eu vou levar pra ficar Boa. Fera nisso. Aí eles disseram uns 2 anos. Eu falei, sério? Eles, cara, com a nossa experiência aqui, alguém do teu lado te ajudando e tal. Eu falei, vai levar 2 anos? Então vamos começar. 2 anos vai passar, vai essa jornada acontecer. E o importante é que eu perceba a minha evolução como caráter, né? Como empresária, mãe, em cada um dos papéis que a gente desempenha, melhorando. Não dá pra fazer detox de uma hora pra outra, eu sei. Mas por enquanto, hoje, eu tô conversando com a bolacha. Me deixa! Eu tô conversando com a bolacha. Se eu vou ser Cristiano Ronaldo, entendeu? Que acha... Pô, o cara performa ali. Eu não sei, mas pelo menos tem aquela meta ali. Eu tô começando a olhar pra aquilo e perceber. Isso me faz mal? Será que eu preciso disso mesmo? Então, essa jornada do debate consigo e sobre essas limitações é um fundamento. E também aceitar o que dá pra fazer sem ser yes man. Agora, nunca mais vou comer a bolachinha, sabe? E come bolacha todo dia. Não é assim, sabe? Não, e se enganar não dá, galera. Não vou comer mais a bolacha, mas depois de uma semana, viu a bolacha, ataca, devora e sai catando todas dos amiguinhos também. Não é assim. Não é fácil. Não. Como que a Vanessa transita entre tantos papéis? A Vanessa é mãe, a Vanessa é mulher, a Vanessa é empresária, a Vanessa é mestra, a Vanessa é professora. Como transitar entre isso tudo? Como é que eu transito nisso tudo? Você dá conta de tudo? Não. Assim, dá conta, eu acho que a gente vai aprendendo sobre até onde a gente consegue ir em tudo. Nesse final de semana no curso tem uma tarefa que a gente usa muito a nossa força física. E aí o Juliano, meu irmão, tava junto e ele falou, tu não me chamasse pra fazer? Daí eu falei, não, eu queria saber até onde eu conseguia ir. E eu gosto muito de ir encontrando esses limites. Então, quando eu sinto que eu consigo botar mais um prato pra girar, eu coloco. Às vezes ele quebra, às vezes não. Mas eu gosto de quando o prato quebra. É estranho falar isso, né? Porque lidar com a nossa quantidade de pratos quebrados vai precisando da gente essa flexibilidade para entender que a gente está procurando até onde a gente consegue ir. O que faz um músculo crescer? A falha, entende? Então, eu penso que eu sou uma pessoa de ação, tenho por característica fazer as coisas. Eu gosto de um dia que esteja cheio, repleto de coisas, porque parece que quanto mais coisa eu tô fazendo, mais coisa eu faço. Porque é ritmo que a gente vai pegando e vai fazendo. E você é intensa, né? Nós aqui fogo puro. Se botar uma faísquinha aqui, sabe? Exato. Mas uma coisa que eu fui aprendendo a fazer foi fechar a porta de um papel para entrar no outro. E principalmente com a história das crianças, assim. Porque eles são muito gostosos, cara. Tudo que a gente quer fazer é ficar com eles. Não tem nada no mundo que se compare, né? E eu quero ter outras coisas no mundo que são muito boas também, né? E uma coisa, então, que eu fiz foi tentar manter o meu ritmo sem diminuir muito o ritmo das outras coisas quando os novos papéis foram chegando. Porque quando a gente vai no teatro, por exemplo, a gente é artista e aí tu ganha um roteiro novo, tem que estudar aquele conteúdo. Leva mais tempo. Então, ser mãe leva mais tempo. Inicialmente, você tem ali a licença maternidade e tal. Daí eu falei pro Ricardo, vida, eu não vou pegar a licença maternidade, eu não quero. Porque eu nunca mais vou sair daqui. É bom demais ser mãe, sabe? E essa não é a realidade das coisas. Eu vou sofrer muito com isso aí, eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar... Vamos ter uma agenda nossa para namorar, vamos ter uma agenda para visitar a mãe. Então, eu penso que transitar entre todas as coisas é quebrar pratos. Sabe? E se acostumar com isso e admirar quando o limite é encontrado. Falar, cara, fui até aqui e não dei conta. Entendi. Encontrei meu novo limite. Vou tentar da próxima ver o que faltou para eu conseguir puxar mais uma vez o peso. Porque a gente tem que continuar desenvolvendo essa musculatura. Senão a gente vai envelhecer, né? Para as coisas todas. Se ficar só no raso, você nunca vai além. Não, tem que encontrar e se conforma limite. Ficar no raso, né? Eu percebo, eu conheço pessoas que gostam de ficar ali no raso. Não vou tentar algo mais além, porque não preciso, não quero, não vou fazer esse esforcinho a mais. E é um músculo que não está sendo trabalhado. Então, assim, qual foi o último prato que a gente quebrou? Tem que estar ali a resposta muito nítida, sabe? O último prato que eu quebrei foi ficar 3 meses sem fazer minha unha. O último prato que eu quebrei foi ficar 1 ano sem visitar minha madrinha lá no Lar Recanto do Carinho. O último prato que eu quebrei foi não ter conseguido dormir com o Valentim nos últimos 3 meses. Entende? Daí tu vai falando, não, tem prato sendo quebrado, quer dizer que eu tô procurando novos encaixes para encontrar o meu paletó do meu tamanho, no meu ajuste, que exatamente, o meu. Então eu tô rasgando alguns braços ali para eu encontrar meu tamanho e depois fazer os ajustes.
Então, assim, transitar entre tudo é aceitar que vai dar um erro forte em alguma coisa, em alguma hora aí. Não forte, mas vai dar um erro. Não é uma coisa grave, né? Não é uma coisa grave, mas outro dia eu marquei 2 eventos no mesmo dia. E eu marquei errado na agenda. Eu botei domingo um e segundo o outro. E eram 2 coisas que, assim, ó, sabe, sorte divina? Porque uma delas eu tinha que estar em Itajaí e a outra era no trabalho do meu marido. Que foi a palestra que eu dei hoje. De manhã, foi lá. E aí, e se fosse outra coisa? Fazia como? Exato, e eu tô fazendo reforma, criança pequena, morando na minha mãe nesse mês agora por causa da reforma. Tá uma bagunça, não sei onde tá nada. Ama a reforma ainda, ama a reforma. Amo, eu também. Tá nas minhas metas construir alguma coisa. Eu quero construir um prédio ou fazer uma casa, tá nas metas pro futuro. Mas depois quero ver se boto isso pro social também. Tô com algumas ideias relacionadas a isso, porque eu amo obra. Gente, como eu nasci pra fazer obra. Jesus, adoro. Adoro. O Wagner também ama uma obra, né? Ama, o Wagner ama a obra. É deboche ou é real? Não, é verdade. A dela. vida dele pra estar funcionando, ele precisa de uma reforma, ele precisa de uma obra, ele precisa quebrar uma parede, senão não é ele. Eu falei, Wagner, quando é que acaba? Não, porque acaba, assim, cara, ele começa, vai numa casa, vai daí a outra, aí é a empresa, aí é uma A gente sala. chega numa segunda-feira, tem uma parede. Na sexta-feira, a parede não tá mais ali. Alma gêmeas. Eu sou assim também. Eu sinto que tem a ver com a sensação de que a gente tá expandindo dentro também. Quando tu consegue derrubar fora uma parede, é porque ela já foi derrubada dentro. Ela só precisa ser... É como se fosse um processo terapêutico. Quando eu faço reforma, eu tô em terapia, sabe? Eu tô vendo aquilo se rompeu, aquilo toma forma, aquilo é a minha nova constituição. Tá constelando ali, né? Em forma de parede. A minha terapeuta, eu faço arte terapia. Ela assim, Vanessa, aqui na arte terapia a gente faz na argila. Tu faz na tua casa. É tipo isso, assim. Eu gosto de verdade mesmo. E aí, quando eu vi que eu errei essa data, cara, eu falei, meu Deus, e se fosse 2 Unimedes? Sabe? Claro que já dei a bola fora no trabalho do meu marido, mas eu tinha ali um coringa, né? Sim. Era o baby card real. Né? Não, cara. Aí eu falei, meu Deus, vida, mil desculpas, e agora tal? Nossa, mas eu fiquei ruim naquele dia. Porque, putz, esse tipo de coisa a gente não pode errar. É um prato quebrado. Opa, Vanessa, vamos fazer o ajuste do terno? Vamos dar uma olhada em tudo? Vamos dar uma descansada? Coloca a tua cabeça no travesseiro, dorme mais um pouquinho. Porque a gente, pra dar conta de tudo, dorme menos. Fica à noite, às vezes, acorda e fala, se eu tivesse aquela ideia, sabe? Vai abdicando de uma coisa aqui, outra ali. Até encontrar a justa medida, sabe? A Amanda estava me contando que você tinha um sonho de ser presidente da República. Aí tem minha foto. Conta pra gente mais esse sonho, se ele ainda tá dentro de você. Então, quando eu era criança, eu tinha uma compreensão... Eu não sei explicar. O que tu quer ser quando crescer? Eu dizia presidente da República, na maior tranquilidade, assim. Durante muito tempo, eu sinto que eu me preocupei bastante com o certificado internacional. Sabe? De dizer assim, eu preciso ser presidente, porque parte dos talentos que eu sei que eu tenho, eles transitam entre as necessidades que eu vejo em termos de liderança, sabe? Talvez a mesma preocupação com o acolhimento das necessidades que são legítimas e o desejo da abertura econômica, sabe? São 2 coisas que podem dialogar. É o pai e a mãe conseguindo se dar bem, sabe? E no meu coração eu falei, cara, eu não sei, eu sou essa pessoa. E sempre senti isso, assim, muito forte. Ultimamente, eu tenho percebido que, independente do certificado internacional, né, do Snaus Flowers da coisa, eu posso colaborar com metas que para mim são muito importantes. O lance de erradicar a fome até 2030, que é uma meta do mundo, né? Eu quero participar disso aí, né? E a questão da educação como uma base para a transformação, e não a educação do 7º ano e do 2º anos, que são ali o que o Instituto atende, mas a educação básica. Eu tenho total vontade e interesse de participar. Eu tenho vontade, sim. E penso que, talvez, num plano de médio prazo, a minha vontade é 2030, né? E eu penso, não, se eu fosse pensar assim, quando é que eu sinto que poderia entrar em que, de repente, o Brasil não vai estar com a mesma vulco-vulco que está agora. Porque precisa de Maria, né? Precisa da coisa da mulher ali, de fato, envolvida nisso. E tudo tem um tempo certo, uma onda certa. E hoje eu vejo com muito mais lógica por que eu nasci mulher, sabe? Porque
é necessário que a gente sente na nossa natureza e sobre o que significa o maternar para nutrir, para acalmar, para assentar. O homem, às vezes, o pai senta na ponta, mas a mulher é quem arruma a mesa, né? É ela quem consegue fazer a coisa rodar, não adianta. É fato, é da natureza dessa mulher, né? Quem fez a mesa acontecer, né? Então, eu sempre tive dentro de mim como se fosse uma sensação de que, em algum momento, eu participaria de alguma coisa muito grande, né? E eu estou participando, nós estamos participando de um momento muito grande da humanidade, né? E eu sempre tive tranquilidade para momentos difíceis. Então, assim, como eu fui atleta a vida toda, quem queria bater pênalti era eu. Se chegando na final de Copa do Mundo, eu falei, eu quero bater. Daqui pra mim que eu tô preparada. Meio Romário, assim, sabe? É ação pura. Então fogo. eu penso assim, de todas as virtudes que eu sinto que um presidente tem que ter, talvez a virtude principal é a capacidade de fazer suas confissões, de enfrentar os seus próprios segredos e, com isso, evoluir em comunhão com o seu povo. Porque se o mestre, se o líder vai até um ponto, o povo vai junto. Não tem, é uma questão, né? Então, assim, eu sempre dei ali, desde o começo, uma cantada no Partido Novo, que provavelmente seria o partido com quem eu teria alguma conexão, porque aqui em Santa Catarina eles têm uma força muito massa, sabe? E quando eles me chamaram há algum tempo para ser candidata a deputada, eu falei, só presidente. É a bicha arrojada, desde sempre, gosto não disso. quero ser candidata a deputada. Na época, eu respondi isso há 4 anos. Eu falei, só presidente da República. Deles, Oi? Sem noção nenhuma. Pessoa sem noção na nossa frente, né? Não, porque ele não sabe que tu quer ser presidente desde sempre. Aí disso surgiu uma amizade mesmo e hoje eu vejo mais lógica, assim, né? Se eu pensar numa jornada, mas ainda tá longe isso, porque se for o caso, por exemplo, da gente ter um plano de em 4 anos eu me candidatar a deputada, faz sentido, tem lógica que eu participe de alguma questão política, Claro. né? Antes. Eu acho que sim, sabe? Me coloca nessa jornada para eu entender bem como as coisas funcionam, né? Para eu aplicar alguns projetos que já vão caminhar na direção do que a gente imagina que a gente pode fazer numa liderança maior, né? Mas foi o que eu disse para eles, assim, eu sou uma pessoa que preciso de uma equipe técnica muito bem feita, sabe? Teve agora o Felipe Dávila, que foi o candidato deles, o cara é um técnico, né? De repente não tinha um perfil tão populista, como eles falam, ou eventualmente não fazia esse diálogo entre os extremos, que precisa acontecer para encontrar um centro, seria, top, imagina. Mas eu sinto que pode ser sim, em 2030, que a gente... Eu não tirei das minhas metas e não sei se é com certificados Snows Flowers que eu vou fazer. Gente, mas olha, conhecendo agora mais essa jornada aqui, presidenta que o Brasil vai ter. Porque todas as ações para mover as pessoas, para transformar a vida das pessoas de dentro do teu holofote, você tá fazendo, você tá colocando em ação. E agora pensa isso de uma forma grande. Gente, é incrível. A tua força, o teu fogo, a tua intensidade, Vanessa. Obrigada, nega. Obrigada. Se precisarem de mim, eu vou servir. Né? Também tem isso, porque é um serviço público. É um serviço, né? É uma mesmo. coisa que fala, não. Então, qual que está sendo a minha visão, né? Aí a empresa agora virou a EduTech, daí eu entrei na Polpay, e aí eu fiz um planejamento com eles e com o grupo para que a gente possa ter total liberdade financeira em 4 anos. Porque a gente tem lá o nosso caixa, tem o nosso fluxo, tem as coisas, mas eu quero poder não só ter a liberdade financeira, ter esse caixa, né? Como a equipe preparada para, se em 4 anos for o caso, a gente poder investir, porque eu vou ter que daí fazer essa jornada só de serviço, né? Não vou mais poder misturar as coisas. Sim. Só que como leva 4 anos ainda, e ainda não consegui o resultado da empresa, eu preciso antes construir isso, porque é um caixa grande que a gente precisa ter para fazer uma campanha e tudo mais, além da caixa da empresa. O meu caixa tem que ser, né? Não da empresa. O meu caixa tem que estar muito saudável para eu poder financiar minha própria campanha, né? Então... cara, que incrível que esse seria uma honra mesmo. Latente aí, Claro que sim, gente. claro que sim. Seria uma honra mesmo poder servir o país, assim. É uma coisa que, para mim, cada um de nós precisa se perguntar isso, né? O Stephen Covey, ele dizia, cara, usar os teus talentos na direção do que o mundo precisa é a nossa missão. E para mim, eu sempre usei essa frase e complementei com um pedacinho dizendo, olha, missão de vida é usar os talentos na direção do que o mundo precisa, mas também as nossas experiências. E aí, quando a gente tem uma retaguarda ou tem troca, a gente tem muito repertório. Né? E aí eu penso, eu não posso, hoje, na minha visão, com 39 anos, eu não sei se eu teria repertório para uma presidência da República, tu entende? Mas daqui a pouco, me dá esses 8 anos aí,
sabe? Tu fala, não, já você é uma jovem senhora de quase 50 anos, Sim. né? Com as coisas mais no lugar. Aí eu vou estar disposta e disponível Mais a pratos servir. quebrados. Muito mais pratos Muitos. quebrados, É. né? Daí eu fico pensando, cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, nossa, doida pra fazer um debate. Doida, preparada Ela é pra do debate, ele. ela é do debate, amo. Nossa, mas eu fico imaginando aquele momento do debate. Porque eles fazem as perguntas Sim. e desde sempre eu vou respondendo. Não, vou respondendo. Sabe como? Tu fica pensando o que tu diria. Já me coloca no papel, você já se vê ali, né? Muito. Desde pequena eu faço discurso de presidente na minha cabeça. Olha que coisa louca. Não é louco, é o campo aberto. Aham, Pois é. Jogando pro universo. Jogando pro universo. E é costume, assim, antes de dormir... Aí eu ficava pensando o que eu ia dizer pra... Desde quantos anos tu tem essa vontade? Cara, é desde novinha mesmo, assim. 8 anos, 7 anos, não sei. Era a minha primeira resposta. Sempre fiz discurso na minha cabeça sobre assuntos difíceis, assim. Desde... Putz, tem temas que são complicadíssimos. Gente, ela é Não. muito E massa. olha- Eu tô falando pra vocês. A dela, a forma com que ela fala, como ela se posiciona, ela tem Desde todas as sempre. características. Desde gente. sempre que eu tive Obrigada. acesso. Obrigada. Pensa. Não, inteligente, poderosa, articulada, carinhosa, sabe? É um amor com que tu toca as coisas que é bonito de ver. Obrigada, nega. Obrigada por vocês alimentarem o sonho, né? Que é de todos nós, tipo assim, mesmo. Meu, por favor, Pelo amor de brasileira. Deus! Aí você fala, cara, essa coisa do... E a gente sempre tem que pensar assim, qual é a função para qual a gente se colocaria a serviço dentro de uma empresa e tal, e se a gente votaria na gente para aquilo. Você fala assim, eu quero ser gerente do meu negócio. Eu quero abrir... Você votaria em ti para aquilo? Você é bom naquilo, né? E eu digo, eu votaria em mim, pô. Eu também já tenho 2 votos aqui, ó. E o nosso amigo Anderson também. Obrigada. Eu agradeço e digo assim, se eu precisar no futuro, que a gente lembre dessa conversa pra gente multiplicar isso. Com certeza. E se houver um alinhamento dos astros, porque hoje com o cenário que tá, nada a ver, entende? Você fala, cara, é impossível. Eu não tenho essa construção, esse repertório com base no que, né? Mas, eu não sei não. Eu desconfio de várias coisas com relação a isso, sabe? Mas toda a tua trajetória, por toda essa jornada que você conta pra gente, que a gente acompanha nos bastidores, é que você vem construindo isso, Vanessa. E isso é muito lindo, é muito genuíno. E é o servir em grande escala, é servir as pessoas que estão dispostas a te acolher. Isso é incrível, Bom, Parabéns. Obrigada mesmo. Descobri a missão cedo. Isso é 8 importante anos. aí, ó. Muito louco, né? Muito. Eu penso. E a gente tem esse chamado, é que eu sinto assim, quando a gente fala de uma coisa que parece ser grande e compartilha com alguém que ainda não descobriu a sua vontade, pode parecer alguma coisa muito louca mesmo. É uma meta meio rara, né? O Renato Igor, que é da TV, ele me chama de presidente. Eu tenho um mestre que é o Jack Canfield, que me chama de presidente, né? Porque eles conhecem a meta. Mas tu pensa, é uma meta suspeita. Quando eu digo suspeita, é muito grande, é muito... Da onde, sabe? Eu reconheço essa dificuldade de compreender. Mas é preciso que a gente tenha muita intimidade com a nossa meta. Eu tenho uma mestre que chama Sarah Blackley. E a Sarah é uma mulher inacreditável. Ela é um estudo de caso pro podcast, assim. Ela começou com 4.500 dólares, vendendo roupas que modelam o corpo. E aí ela começou a vender de porta em porta, fez dinheiro, não muito, mas conseguiu ter a fabriquinha dela e tal, e mandou pra Oprah um box dessas roupas. E a Oprah vestiu aquilo, e quando fechou o ano, ela disse, olha, fez como se fosse a retrospectiva do ano, e disse, pra mim, a marca do ano é a Spanx. E aí a Sarah Blackley virou a chave dela, e a Spanx hoje tem um movimento feminino, é um negócio... A Sarah é uma coisa... E aí eu fui atrás da Sarah para saber quais eram os princípios dela. E um deles é, nunca conte pra ninguém os seus sonhos. E quando eu digo ninguém, nem pro seu marido, ela fala. Até que você tenha caminhado 80% da sua jornada, fique quieta. Não conte pra ninguém. Por quê? As pessoas vão... Porque tu ainda tá elaborando. Inspiração é um fogo de dentro, que a gente não pode deixar apagar soprando isso pra fora, né? Então tem coisas que a gente precisa aprender a proteger. Tem coisas que o mundo tem que estar pronto para escutar junto com a gente para surfar a mesma onda. E para ver que aquilo de alguma forma tem lógica, a gente tem que ter trilhado uma parte dessa jornada, para não ser algo totalmente infundado. E faz todo sentido. Faz todo sentido, Porque gente. sempre tem um fura-balão, né? Tem. Exato, a gente aprende lá, tem sempre o fura-balão, cara. Né? Então, assim, inspira a coisa.
Começa a atuar. Não fala sobre isso. Faz sobre aquilo. E daqui a pouco aquilo, por si só, começa a mostrar a sua face. E aí, beleza. Aí tu compartilha, aí tu traz à mesa. Entende? Então, ter muita intimidade com o sonho significa, antes de tudo, protegê-lo. Saber a hora certa de contar. Saber a hora certa de contar e sentir se tu deve ou não compartilhar. Tem momentos que não, vocês me fizeram uma pergunta boa, né? Eu vou compartilhar. Gente, a gente vai guardar esse podcast com tanto carinho. Vamos usar daqui a 8 anos. Olha! É muito massa essas cápsulas do tempo, sabe? É muito massa. Ouvir tudo isso. Imagina, Vanessa, você lá daqui a 8 anos ouvindo isso tudo, ouvindo tua vontade, teu coração genuíno, essa tua intenção, esse fogo que você tem. É incrível. Sim. E se você fizesse uma retrospectiva agora e tivesse algo pra falar pra Vanessa lá do início, a Vanessa de 15 anos, o que você, com toda a tua bagagem e experiência, falaria pra Vanessa? De vida, sim? De vida. De vida, de tudo. De tudo. Você vai virar presidente. Saiba de que lado do xadrez tu estás e faça o the best na tua posição. E foca só e exclusivamente nisso. Digo isso porque eu sou muito transparente. E parte dessa transparência vem com muita ingenuidade. E eu tive muitos sonhos que, quando compartilhados, quando eu tirei do segredo e tornei aquilo algo que pertenceu ao outro, ele perdeu força. Entende? E minha mãe sempre dizia, tu és muito transparente, guarda mais pra ti as coisas. Só que o aprendizado dos últimos tempos cara, guarda a estratégia do teu jogo. Saiba qual é o teu lugar, fica quieta, guria. Sabe? Pega toda a tua energia e deposita em ação. E cuida da tua saúde. Porque não pode envelhecer cedo, que a missão é longa ainda. Sabe? E aí eu vejo que a discussão com a bolacha faz todo sentido, sabe? Faz todo cara, sentido. Fica no teu lugar, seja excelente. Não tente ser aquilo que tu não é. Nunca, jamais, Vanessa, jamais. Assuma os limites daquilo que você é. Sabe que nesses tempos com a história do presidência, né? E aí eu tava conversando com uma pessoa do partido e eu disse, quando se um dia isso acontecer, eu preciso que o meu vice seja um vice técnico. Que seja um cientista político. E que toda a equipe esteja preparada para dar suporte a uma liderança que é inspiradora, a uma liderança de comunicação, uma liderança que é emoção, que é carinho e etc. Sem retaguarda não vai fazer função. Eu não sou CDF. Eu sou uma pessoa que sabe o que precisa fazer para... eu sei que acha que eu sou, né? Eu sei. A cara dela diz, sim. Eu sou estudiosa. Para as coisas que eu entendo que tem que ser estudadas, é fato. É até injusto falar que eu não sou, né? Mas eu penso que nessa retrospectiva, a coisa de eu saber qual é o meu lugar. De estudar aquilo que eu preciso executar. Sem achar que... Quando eu digo CDF, assim, ó... a pessoa que tem a tarefa de ser médico, ela tem um quadradinho do xadrez. Aí quando eu digo, saiba que você não é isso... Eu estou dizendo... Que não é inteligente naquilo que nasceu para fazer. Me expressei mal mesmo. Mas é o quadradinho que não é teu. Eu perdi muito tempo em quadrados que não são meus por tudo que a gente conversou hoje. Então, eu digo, foca só naquilo que tu faz, assim, ó. Que tu nasceste, que tu tem talento. Enfrenta os teus segredos. E saiba que o teu lado é o lado do bem. E seja dura com o mal. Não dê chance, sabe? Não dê segunda oportunidade para quem nem a primeira aproveitou. Entendeu? E nisso fique. E trilhe firme o caminho, que aí as coisas vão abrir. Acho que esse é o que hoje, de maior, eu posso dizer pra mim mesma, sabe? Porque é um conhecimento que eu acabei de adquirir. Sabe? Aquela coisa assim, tipo, é isso. Acabei de entender esse insight. Obrigada por me corrigir na minha injustiça. Às vezes, que a gente se coloca pra baixo sem necessidade, né? CDF, sim. Sabe muito sim. Já viram, né? Ouviram? Gente, acompanha. Como não? Obrigada. Gente, que bate-papo gostoso. E como é difícil encerrar um podcast, né? Eu não gosto de encerrar, não gosto de dar tchau. Porque a vontade que a gente tem é ficar aqui conversando e
tá fluindo tão bem, você é uma mulher tão incrível, você tem fogo. E assim, ó, só me dá esse número aí que eu vou votar, quero deixar meu voto garantido hoje, gente. Que mulher, Vanessa. Obrigada por tanta contribuição. Obrigada por abrir teu coração com a gente. Teus sonhos também, trazer isso pra gente, que isso é muito incrível. Nega, tu és um talento. Ai, obrigada. Tu sabe qual é o teu quadrado. E sabe, faz e executa muito bem. Muito. Eu vou te dizer que essa pessoa aqui é responsável por eu encontrar de verdade esse quadrado, porque eu tava olhando pros lados. Eu tava tentando ocupar outros quadrados que não eram meus. E eu consegui me resgatar e ela me ajudou muito. Ela é uma pessoa incrível. Mames maravilhosa! Maravilhosa também, a mãe! Obrigada por tu seres alguém, nega, que é fácil de amar. Ai, gente, vocês estão me deixando assim. Mas tu é demais. E tu se gosta. E aí é tão gostoso, porque daí estar em volta de ti é só energia pra cima. Fica fácil a gente se corrigir. É verdade. Entende? Fica fácil a gente lembrar que a gente tem valor ao lado de alguém que se dá valor. Foi o que eu sempre falei, uma coisa, uma virtude, uma raridade do teu tipo de presença. Tu é demais, nega. Parabéns. E assim, ó, que só brilhe muito. Contem sempre comigo, sabe? Que seja sempre uma jornada de crescimento, de levar reflexão, boas perguntas para quem tá em casa. E no que eu puder contribuir, vou estar sempre à disposição. E tô toda, chegou a minha hora. Não, então, quando a gente montou o podcast, aí eu fiquei, né, fiz a lista, tudo, e a Vanessa, lógico, tava lá, né? E aí eu falei, não, mas deixa a primeira ficar boa, né, gente? Fica boa. Aí quando eu fui convidar ela assim, meu Deus, a minha vez chegou? Como assim? Como assim? Demorou, gente, para falar. Era o momento certo. Concordo. Gente, eu amei, amo, né? É muito maravilhoso mesmo poder ter alguém do lado, acompanhando. Sim. E como mestre mesmo, sabe? Como mestra. E tu é uma professora incrível, tu é uma pessoa rara, de muito conhecimento, muito inteligente. E eu sempre gostei muito disso. E eu fico muito feliz de ter sido hoje contigo. E tô realmente muito, muito feliz. Sabe quando tá feliz, assim? Sim. Imagina, Também assim. tô. Então, tô aqui, tô muito feliz. Obrigada. Te amo. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada. Vanessa, onde que as pessoas podem te encontrar mais o teu trabalho, encontrar mais o teu legado? Tá. Meu Instagram é @vanessa_tobias. E o nosso site é grupovanessatobias.com.br ou vanessatobias.com.br. Aí lá tem tudo, todos os conteúdos. E a partir do dia 1º de janeiro, o nosso novo portal. Ai. Vai ficar massa, cara. Mesmo assim, tá sendo uma dedicação bem legal. E aí, ano que vem eu completo 40 anos. E a gente dentro dessa jornada vai ter os 40 são os novos 27. As sacadas dela sempre são maravilhosas. E aí E se você estiver assistindo esse vídeo no futuro e a Vanessa já ter ganhado a eleição, saiba que nós estamos muito felizes de gravar esse podcast aqui com ela hoje. Estamos muito emocionados por esse seja dia. uma cápsula do tempo do sucesso de todas nós, sabe? Vai ser. Que esse sonho que a gente compartilhou também encoraje a gente de realizar os nossos, de qualquer tamanho, de qualquer maneira, mas que tenha levado essa mensagem de, cara, sonha, conversa sobre isso e faz nessa direção. Que seja uma big de uma cápsula do tempo pra nós. Vai ser! Amanda, onde que as pessoas te encontram? No Instagram, a M Medeiros. E eu, se quiser saber mais um pouquinho de mim, @Dani Guzzo, e aqui também no Elas Fazem. Se você tá aí acompanhando a gente até agora, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa seu comentário, deixa seu voto aqui pra Vanessa também. Então ela vai ficar muito feliz que a gente já começou a campanha política dela. Já. Porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer.